Está no ar o 5º episódio de Olhar de Trabalhador, um bloco de debate, de entrevista aqui dentro do programa Outro Olhar. Estamos na TV Comunitária do Rio, canal 6 da Claro. Obrigado, Sebastião, por mais um episódio aqui, mais uma participação, trazendo o olhar de trabalhador sobre a realidade política, econômica, social e a nova realidade que se abre com a eleição do Lula pela terceira vez. Nós já debatemos aí nos 4 episódios passados uma série de assuntos e temos que revisitar alguns assuntos desses para atualizar. 2 assuntos são novos aqui nesse episódio, que um é a decisão do Supremo de acabar com o orçamento secreto. Então, a gente chegou a debater aqui, não tinha ainda uma decisão final. Então, foi 6-5 para acabar com o orçamento secreto. Então, eu queria ouvir a sua opinião. A segunda questão é uma decisão aí que ninguém estava esperando, do Gilmar Mendes, no sentido de tirar do teto de gastos os R$ 600 do Bolsa Família, o que facilitou, obviamente, a emergência e a rapidez com que a Câmara já tomou decisão e tal. Depois a gente tem outros assuntos, mas eu queria te ouvir principalmente sobre essa questão do orçamento secreto que você chegou a debater aqui nos episódios passados. Como você viu a decisão do Supremo, Sebastião? Seja bem-vindo. Obrigado, Moisés, por mais essa oportunidade de participar aqui desse debate com você. E nós tivemos uma semana bem movimentada em Brasília, né? Não só do ponto de vista político, com as movimentações do grupo de transição lá, coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os movimentos do Lula, do presidente Lula, junto ao Congresso Nacional, para viabilizar o orçamento de 2023, porque se apelidou de PEC de transição, mas, na verdade, está se tentando fazer um orçamento, porque o governo anterior não encaminhou orçamento que minimamente decente, né, para o próximo ano. Então, já falei disso em outros episódios, mas não custa nada a gente lembrar de que o que foi discutido, e por isso que essa semana foi muito proveitosa em Brasília, é que, enfim, houve um desfecho, na nossa opinião, até um pouco mais menos apertado do que o que imaginaríamos, né? E isso tem muito a ver com o Supremo ter pautado, né, a questão do orçamento secreto, que eu já disse aqui em outras oportunidades. Acho até legítimo que o parlamentar possa indicar verbas para o seu estado, para o município que se elegeu, etc., mas a transparência está acima de qualquer interesse político. Então, por isso que se chama de secreto, é porque eles querem fazer as indicações sem transparência, né? Com transparência, a gente já viu como é que os escândalos acontecem. Imagina dinheiro público sendo aplicado sem nenhuma transparência, nenhum acompanhamento. Então, eu acho que a decisão do Supremo vai no sentido de o voto, né, vencedor ali da Rosa Weber, no sentido de dar publicidade, né? Que, do jeito que está, não pode continuar. Se eles encontrarem um novo mecanismo que possa enquadrar dentro da lei de publicidade prevista para as verbas públicas, nada demais, desde que os valores sejam coerentes, né? O que eu acho, Moisés, aproveitar aqui para falar de um assunto que eu acho que é de interesse de todos nós brasileiros, que eu acho que tão importante como foi esse caso aí do orçamento secreto ter vindo à tona e o público ter tomado conhecimento, como é que as coisas funcionam no Congresso, eu acho que tinha que se aperfeiçoar, e por isso nós defendemos durante todo esse processo de que a defesa da democracia estava acima de candidatos, de partidos, né? E se formou essa frente para manter a democracia no Brasil, porque a democracia permite que a gente corrija os erros cometidos nas esferas de governo. E um dos erros que eu acho que precisa ser cometido, e eu espero que a equipe que vai tomar posse dia 1º
atente para isso, é que nessa questão da aplicação do orçamento, principalmente na área da saúde, educação, que chega, né, são as duas áreas que chegam mais direto ali na população, na ponta, você tem um regramento. A gente verifica, mas às vezes, casos de uma escola, por exemplo, que está quase pronta, e aí, ao invés de sair o deputado levar a verba, que seja do orçamento secreto, né, quando era secreto, que não vai ser mais, mas que, em vez dele trabalhar para ter verba para terminar aquela escola, ele deixa aquela parada e arruma verba para fazer outra com o nome dele, botar o nome da mãe, da filha, entendeu? Então, isso é que tem que acabar. Eu acho que liberação de orçamento teria que ser primeiro para concluir as obras que estão em curso, porque quando a obra fica parada e se faz outra, fica duas sem conclusão e a população pagando dobrado. Eu acho que esse é um aperfeiçoamento do ponto de vista orçamentário que o Congresso, que o governo precisa encaminhar alguma medida nesse sentido. Porque não dá para cada mandato que termina de prefeito, o que vem não quer terminar aquilo, porque não tem o nome dele, quem começou foi o seu adversário, e fica lá o esqueleto e a população pagando o preço. Fica o jogo e o interesse público, o interesse do cidadão fica terceirizado e etc. Agora, Sebastião, a mídia tem feito uma análise aí, os comentaristas, etc., os analistas políticos, de que com essa questão do fim do orçamento secreto, o Lira perdeu um pouco do seu charme, né, político, do seu poder político e tal. Isso que ajudaria a governabilidade desse terceiro governo Lula. Qual é a sua avaliação nesse aspecto? Eu acho que é cedo para fazer essa avaliação. Nós estamos tratando ali de uma raposa, né, de um setor do Congresso Nacional que desde a Constituinte de 88 se organizou, eles são apartidários, e em todos os governos, de todas as correntes, eles tiveram muita força. No governo Bolsonaro, para ele não sofrer o impeachment, ele entregou o governo para eles. E, então, eles tiveram uma força, eu diria, um ponto fora da curva no governo Bolsonaro. Mas força eles sempre tiveram. Então, é bom não menosprezar. Agora, nós tivemos uma decisão, essa decisão do Supremo, por 6-5 ali, referendando o voto da relatora, ministra Rosa Weber, no sentido de dar um mínimo de transparência, de moralidade na distribuição dessas verbas. E o acordo que o governo fez, posterior à decisão, isso sim fez com que o poder desse grupo se reduzisse um pouco e eles topassem fazer um realocamento, que foi feito pelo relator, o senador, me fugiu o nome dele aqui agora, do MDB, Marcelo Castro, desses 19 bilhões que estavam ali à disposição do Lira, né, para fazer a distribuição de acordo com os interesses políticos dele, eles agora já começam a ter uma certa... Primeiro foi dividido, né, a metade vai ser aplicado na saúde e educação, e a outra metade vai para as emendas individuais, com percentual igual para todos os deputados, ou seja, não dá para fazer mais política com esse dinheiro. Então, até a perspectiva é que isso dê, além da transparência, dê um encaminhamento mais democrático para essa verba, entende? Então, acho que isso foi um efeito imediato logo após a decisão. A outra, que estão falando, tem um grupo aí, né? Não, porque o Supremo está legislando, que o Gilmar Mendes tomou uma decisão que é do Legislativo, de tirar o Bolsa Família do teto de gasto. Eu tenho acompanhado isso e não parece isso, não. Eu tenho vamos dizer assim, eu tenho minhas divergências assim, de entendimento com o ministro Gilmar Mendes no outro campo, né? Principalmente no campo das relações de trabalho, do seu viés mais empresarial e mais à direita. Mas se tem um ministro que não tem como contestar o seu viés de aplicar a Constituição, é ele, cara, nesse aspecto, porque eu até acho, na minha interpretação, eu li a decisão,
Eu acho até que não é só por um ano que tirou o Bolsa Família do teto de gasto, não. Está lá na Constituição, que é a obrigação do governo promover o bem social daqueles que necessitam. Se está na Constituição, é um princípio constitucional. O que o Gilmar Mendes fez com a decisão dele foi aplicar a Constituição. Vocês se viram, deu o jeito de vocês, seu orçamento não importa, tem que estar garantido a sobrevivência da população, que é isso que diz a Constituição. Eu acho que o momento pode ter sido a decisão ter suada política em função do momento que ela foi tomada, mas ela é uma decisão em cumprimento ao que está na Constituição. Então, é evidente, agora se deu um jeitinho com o orçamento de 2023, que era para prevalecer por 2 anos, o Congresso quis um ano só, para o ano que vem botar a faca no pescoço do Lula de novo, na hora de negociar, tudo bem, faz parte do jogo democrático. Agora, eles vão ter que negociar e vão ter que arrumar o dinheiro, porque se não arrumar o dinheiro para pagar o Bolsa Família o ano que vem, a decisão do Gilmar permanece. Eles vão ter que se virar, vai ter que tirar de outro lugar. E que não pode ser o farmácia popular e também não pode ser da saúde, né? Tem que dar outro jeito. Então, acho que isso aí é uma decisão que vai além do acordo feito para o orçamento de 2023. Agora, Sebastião, e do ponto de vista, como é que você está sentindo, né, o ambiente? O Lula ainda não tomou posse, mas, quer dizer, o Bolsonaro já é coisa das calendas gregas, lá para trás, parece que ele nem nunca existiu, etc. Esse novo ambiente político, o comportamento da maioria do parlamento, a atitude do Lula de negociar com todas as forças, está parecendo que o Congresso parece ser outro, etc. Como é que você analisa esse novo cenário? Isso é porque, em geral, nos 100 primeiros dias, o governo está de boas com a população, porque a população, em sua maioria, votou nele, etc. E os parlamentares sabem que não pode ficar dando soco em ponta de faca? Ou você sente que a ambiência política, o debate, ouvir as pessoas, fazer negociação e tal, voltou com força com o governo Lula e com a Frente Ampla? Como é que você analisa esse novo cenário das relações políticas no Brasil? Bem, primeiro, eu acho que o extremismo não é algo que se organiza só no Brasil, muito pelo contrário. Aqui é uma célula que ganhou muita força com a chegada do Bolsonaro ao poder, mas esse é um movimento mundial, você precisa entender isso. O segundo ponto, mas em cima dessa seu questionamento, ele precisa ser analisado de que o que produziu essa situação hoje, que nós estamos vivenciando hoje, e que parece que caminha para a volta de uma normalidade institucional e política, de uma relação entre os poderes nas bases, né, da Constituição, os poderes atuando independente, mas com harmonia entre si, o alicerce para essa degeneração política que aconteceu no Brasil se deu com a Operação Lava Jato. Ali, a missão política da Operação Lava Jato, de demonizar a política, de fazer com que a população ficasse com raiva dos políticos, né? E aí acabou alguém que estava há 30 anos na política sem fazer nada se elegendo como se fosse apolítico. Isso é uma coisa que só no Brasil acontece. Diz que era só jabuticaba, tem mais essa. Alguém se elegeu para presidente da República 4 anos atrás como se não fosse político, porque o crime era de apolítica, né? Por tudo que a gente viu, o resultado da Lava Jato, essa semana temos o fato do Sérgio Cabral ter sido solto, que era o último preso da Lava Jato, porque não tem sentença, não que ele foi perdoado em nada, né? Mas não tem sentença transitada de julgado. Aí as bases para manter preso são as previstas no Código de Processo Civil, não prisão preventiva de 6 anos só no Brasil também. Já tem gente achando que tinha que continuar mais. Se tiver que ficar os 400, não dá, né? Que o máximo no Brasil é 30. Mas aí tem que ter sentença transitada de julgado. E me parece que o rastro de destruição da Lava Jato, da política, de politizar as decisões judiciais, deixaram muita margem
de manobra para os bons advogados criminalistas que nós temos no Brasil. Então, a categoria boa aqui é de advogado no Brasil, né? São muito bons. Então, o cara fez política com a caneta de juiz, aí, meu amigo, mesmo aquilo que fez, que teria que ter provas, etc., misturou uma coisa com a outra e o resultado não foi bom. E eu acho que isso foi ruim também para o judiciário, né? Também para o judiciário. Porque agora, veja, me parece que o TSE não cassou, não diplomou o Sérgio Moro, né? Eu duvido que se acontecesse com qualquer um humano como nós, eu e você, estivéssemos nos elegidos senador sem cumprir o que manda lá a lei eleitoral, sem ter os 6 meses de filiação ao partido, ou sem ter residência comprovadamente naquele estado que a gente está concorrendo, eu duvido que a gente seria diplomado. Mas para evitar, eu acho até que a decisão do TSE é um pouco política no momento, mas certamente eles vão rever ao longo do processo, e eu espero que ele seja cassado, porque foi uma coisa gravíssima, né? Ele falsificou um documento, um comprovante de residência em São Paulo, se candidatou dentro do prazo de 6 meses, depois mudou o domicílio para o Paraná de volta. Então, não cumpriu nem num lugar nem no outro. Isso, no momento certo, eu acho que vai ser revisto. Mas tudo isso aconteceu e a gente fica feliz agora de ver o interesse que a população, né, está tendo, voltando a ter na política, porque aprendeu a valorizar a democracia. O governo Bolsonaro ajudou aos brasileiros entenderem como é importante manter a democracia, a chama da democracia acesa, porque a democracia não é aquilo que está na Constituição, a democracia não é o que está escrito, só o que está escrito. A democracia precisa ser praticada, precisa ser aprimorada e precisa ser vivenciada todos os dias por todos os brasileiros que desejam um Estado democrático, um Estado social, um Estado de bem-estar social. Eu acho que isso foi um legado que ficou, e mesmo com o Congresso tendo um viés mais à direita, não se negou a compreender que a visão desse governo que se aproxima a posse dia 1º de janeiro, a visão desse governo é, sim, uma visão de desenvolvimento econômico, de investimento, mas com distribuição de renda e com o combate à pobreza extrema e à fome no nosso Brasil. Eu acho que eles entenderam e o resultado da votação sinaliza para isso. Você levantou uma bola aí da Lava Jato, da destruição que ela causou na política. Eu não podia deixar de perguntar a você, porque aqui é o Olhar de Trabalhador, os malefícios da Lava Jato no meio do emprego, da destruição de CNPJs, que são os que contratam os CPFs dos trabalhadores. Como é que era bom que você também falasse um pouco para os nossos telespectadores do papel destruidor do emprego e das indústrias, da desindustrialização do país, às vezes até abrindo espaço para empresas estrangeiras, principalmente na área de engenharia, etc., no sentido de destruir. Porque uma coisa é você combater a corrupção, que tem que ser combatida, mas você destitui os dirigentes, mas a empresa deve continuar, porque a empresa tem todo o aspecto, pela Constituição de 88, o aspecto social. Você vê que nos Estados Unidos a Volkswagen, a alemã, foi punida severamente, porque enganou na questão do controle da poluição, o motor lá, como é que era e tal, eles diziam que controlavam a poluição e depois foram ver que era uma mentira. Os mecanismos técnicos do motor não permitiam aquilo que eles diziam. E eles puniram fortemente a empresa, mas a Volkswagen continua mantendo os empregos, etc. Então, dá uma palhinha sobre como a Lava Jato atuou na sua área de dirigente sindical e na destruição da indústria e do emprego no Brasil. Olha, mas eu poderia afirmar aqui, sem medo de errar, que parte da responsabilidade pelo Brasil ter voltado para o mapa da fome vem dessa operação. Ela foi uma operação destruidora do emprego, destruidora das relações
entre capital e trabalho no Brasil, e ela escolheu, por incrível que pareça, um setor cuja sua excelência tem a origem na própria Força Armada, né? O IME, que é o Instituto de Engenharia do Exército, é respeitado, e muitos dos quadros que atuam mundo afora hoje foram formados lá, né? Eles são expertise, têm expertise nessa área da construção pesada. A gente pode, com certeza, afirmar que nos últimos 30 anos, os setores que mais evoluíram no país foi o setor da construção pesada e o setor do agronegócio. O setor do agronegócio tem uma referência na Embrapa, que é uma empresa, né, que cria, que dá subsídio ali para a evolução tecnológica desse setor, né? E na construção pesada, você tinha empresas atuando em mais de 50 países. Então, a destruição foi terrível, porque quando se paralisou as obras no Brasil, deu um prejuízo muito grande. Aí fica dizendo, retomou não sei quanto. Isso é uma ninharia em cima do prejuízo que deu, porque quando se para uma obra no meio do caminho, se desemprega aquelas pessoas que estavam ali trabalhando naquela obra e todo o investimento que foi feito naquela obra se perde. E aqui para o Rio de Janeiro, eu podia dar o exemplo da BR-040, que o projeto de duplicar a subida de Petrópolis estava 73% concluída. Chegaram a furar o túnel ali que liga Petrópolis a Itaipava. Estava pronto, o buraco pronto ali para termos uma duplicação. Bilhões e bilhões foram gastos, né? E aí se faltava 27% da obra para concluir, e aí eles foram e pararam a obra, demitiram todo mundo, e agora, se for começar de novo, vai se gastar 2 vezes o que se gastou, ao invés de ter feito o que você falou, que é assim que o mundo, em todos os países desenvolvidos, civilizados do mundo faz, pune o infrator, pune a pessoa que cometeu o crime, mas não prejudica, não pune o CNPJ, não tira emprego e não causa, não é só emprego, causou dano ao erário público, porque os investimentos foram perdidos. Então, essa obra estava superfaturada. A primeira na nossa visão, a primeira sentença tinha que ser obrigar a empresa a concluir a obra, e devolver e fazer com que os que se beneficiaram indevidamente de verbas públicas tivessem que devolver e não paralisar a obra e desempregar milhões e milhões de brasileiros e quebrar a indústria pesada nacional, que agora o governo Lula vai ter dificuldade de retomar, né, as obras tão importantes para o Brasil, inclusive para o agronegócio, na área de rodovias, hidrovias, né, aeroportos e aeroportos, porque essa construção pesada, essa indústria da construção pesada foi destruída, né? E eu espero que os brasileiros que estão nos assistindo aí saibam, né, que a pessoa que fez isso depois foi trabalhar nos Estados Unidos para o escritório que foi contratado para recuperar as mesmas empresas que ele faliu e até hoje não prestou conta de quanto ele recebeu por 5 meses de serviço prestado lá nos Estados Unidos. Isso aqui a gente precisa saber. Isso. Sebastião, voltando à discussão, então a PEC, que eles chamaram de PEC de transição, agora eu queria falar com você, como é que você viu a cobertura da mídia? Como é que você está acompanhando, de alguma forma, a cobertura da mídia? Porque a mídia, logo no início, quando se estava definindo quem era o ministro da Fazenda, eles fizeram uma pressão danada para ver se um daqueles neoliberais que acabaram apoiando o Lula, e foi muito importante que eles apoiassem, etc., Armindo Fraga e uma série de outros. Depois o presidente definiu o ministro da Fazenda, o Haddad, e aí a mídia. Mas nessa questão da PEC, a Globo, né, através da Globo News, chama a PEC da transição. Mas a CNN, eu não sei se você tem acompanhado o canal a cabo CNN, eles chamam a PEC do estouro. É uma coisa incrível. Como é que você viu, como é que você está vendo o comportamento da mídia nesse primeiro momento aí de transição? Ainda não é o governo Lula, obviamente, está no início, ainda o Lula ainda vai tomar posse, ainda tal. Como é que você está vendo isso? Você tem tem sentido que da mídia ela vai se comportar de forma mais
condizente com as necessidades do país ou vai continuar brigando com a realidade? Você sabe que a mídia, né, perdeu aquele plebiscito sobre armas, sobre armas não, sobre o presidencialismo e o presidencialismo, o parlamentarismo. Ela quer indicar ministro, ela se mete em coisas não no que é o papel da mídia, mas no sentido de dar a opinião do seu proprietário, etc. Você tem alguma esperança de mudança do comportamento da mídia? Você que de vez em quando é chamado também a dar entrevistas e tal, como dirigente sindical. Mas essa questão da mídia é importante você tocar nesse assunto. Eu não estava preparado para falar sobre isso, não, mas é importante. Eu vou falar o que eu penso disso. Eu acho que parte da mídia tradicional sempre flertou com o golpismo, sempre, e quando tem oportunidade, no momento agora, continua fazendo isso. E uma outra parte da mídia tem sido pautada pelas redes sociais. É aquele jornalista que acha que ele tem que falar na frente, porque já está dando no Facebook ou no Instagram, então ele tem que fazer uma matéria sobre aquilo. E muitas vezes não passa para a população uma informação que já tenha sido checado, porque a mídia tradicional, e essa é a grande vantagem da mídia tradicional, por isso que eu respeito muito a mídia tradicional, não acho que há espaço para todos, para mídias alternativas também, mas a mídia alternativa, a mídia de internet, ela não tem a obrigação de checar a fonte ou de divulgar só notícias verídicas. Né? Ela joga lá os fake news e a coisa anda. Agora, a gente tem observado que parte da mídia tradicional está sofrendo influência dessa alavanche que é hoje as redes sociais. E isso faz com que saia notícias equivocadas. E parte delas tem esse viés golpista e que sempre que eles têm uma oportunidade, eles alfinetam, sempre fazem isso. Então, acho que mais ou menos isso é resposta. Sebastião, a gente tem 1 minuto e meio, mais ou menos. Eu queria saber o seguinte, sobre essa questão. Hoje, o presidente Lula vai apresentar, eu acho que quase a totalidade dos ministros, das ministras, etc., porque a PEC já foi resolvida, seja pelo Gilmar, seja pelo próprio Congresso, via Câmara, e o Senado ontem já estava resolvendo tudo muito rapidamente. Você tem alguma coisa a falar mais sobre a questão dos ministros? No episódio passado, a gente discutiu os principais que tinham saído. Porque eu queria que você desse um tempinho aí, para falar ainda de uma mensagem de Natal aí. Olha, eu assim, a avaliação que eu faço é que essa questão da PEC, ela não pautou a decisão dos ministros. Houve ali, está havendo uma prudência do presidente Lula de, primeiro, lança o nome, ver a repercussão, tenta parar as arestas, para depois confirmar. Eu acho que ele está fazendo isso com toda tranquilidade, com toda a maestria que ele sabe fazer. Não acho que tenha grande influência, não. O que eu acho que pode ter influência nessas decisões é naquilo que era dado como certo no Congresso Nacional da reeleição do Arthur Lira, pode ser que não esteja mais tão certo assim. Mas temos que aguardar a cena dos próximos capítulos para saber o que vai acontecer. Mas, e o Natal, a sua mensagem aí para os trabalhadores? Eu queria deixar aqui uma mensagem para todos os nossos telespectadores, os trabalhadores que nós representamos, os trabalhadores brasileiros, a população em geral. Acho que esse Natal é um Natal de esperança, um Natal que a gente busca cessantemente ali a paz, né? A paz social. Essa semana ainda tivemos a volta, né, de algumas pessoas relembrando o Betinho, o sociólogo Betinho, que foi um dos idealizadores do Natal Sem Fome. Eu fico com o sentimento que isso precisa ser reavivado nesse Natal, aquilo que o Betinho plantou na nossa sociedade, um Natal sem fome, que nós possamos olhar em nossa volta e possamos fazer uma corrente de solidariedade para que esse Natal seja um Natal de luz para todos os brasileiros. Muito obrigado.
Sebastião, muito obrigado. Feliz Natal para você, para todos os telespectadores aqui do Outro Olhar. E até o próximo episódio, semana que vem. Tchau. Tchau.